Nós estamos falando aqui sobre a ordem sacerdotal. A ordem sacerdotal foi abolida por Cristo na cruz. Então esses pastores aí que falam que são sacerdotes, que pertencem a uma ala sacerdotal, uma ordem sacerdotal, estão mentindo, né? estão enganando as pessoas. Na mensagem à era de Éfeso, na página 76, Membrana nos fala, e o povo, eles voltaram diretamente, voltando aqui um pouquinho, ele fala, ele ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos, e surgiram como um sacerdócio santo, posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema araônico. Sistema araônico. Arão, né, o sistema dos levitas, onde tinha porque se você for lá examinar, estudar o Velho Testamento, lá realmente existia um grupo de pessoas, né, um sacerdócio, uma ordem ali, naquela igreja que intercedia pelo povo da igreja do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento isso não existe. Não existe essa coisa. Toda igreja é sacerdote. É o sacerdócio santo, o homem, a mulher, né, todos são sacerdotes. Eles voltaram ao sacerdote araônico, eles tornaram-se anticristo. Olha como é que funciona, tornar-se anticristo. Quando coloca homens como sacerdotes, uma ordem, um grupo de homens ali, se torna anticristo. É isso que esses grupos se tornaram, anticristo. Isso é forte se dizer, mas é a verdade. Se você examinar ali o ensinamento desses grupos e ver como que eles são anticristo, anticristo quer dizer antipalavras de Deus. E impuseram a sua própria... Deus aborreceu isso. Deus aborreceu isso. Os efésios aborreceram isso. E qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Amém. Qualquer verdadeiro cristão vai aborrecer isso, não gosta desse espírito nicolaíta, essa coisa de dominar as pessoas, né? As pessoas têm medo, você vai no grupo hoje, eles têm medo de falar alguma coisa, o homem ela fica colocando medo neles, lendo a mensagem de respeito, né? Tá vendo? Eu sou ungido do Senhor. Se alguém falar algo contrário a mim, vai ser morto, vai ser destruído. Você não pode julgar a mim. Você não pode julgar, eu sou o pastor. Como é que você pode julgar o pastor, né? Nossa, que absurdo, que absurdo. Mas, gente, o ungido dessa era é o William Branham. Ele foi ungido, né? Ele foi ungido. Deus vindicou o ministério dele de todas as maneiras, todos os sinais, né? Para mostrar que ele é o canal de Deus, ele é o profeta desta era. Amém. Através dele vem a palavra para nós, não através de pastores, a palavra não vem através de pastores, doutores, mas só através de profetas. O pecado imperdoável do povo de Israel, que eles morreram no deserto, estão no inferno hoje, para morrer quer dizer separado de Deus eternamente, separação eterna de Deus, morreram no deserto, comeram maná. De que adiantou maná as bênçãos de Deus? De que adianta as bênçãos, as curas, as coisas para eles? Vocês rejeitam a palavra completa? Senhor, é verdade. Eles foram abençoados no deserto, caiu codorniz para eles, maná todo dia do céu. Que adiantou para eles? Né? Quando eles ouviram outro ensinamento de Balaão. Balaão chegou e ensinou outra coisa para eles. Nós somos todos iguais, não há diferença alguma entre nós. Aquele pecado foi imperdoável, eles caíram e estão no inferno hoje. Né? Por quê? Porque não ficaram com a palavra original. Não ficaram com a palavra original, a mensagem. É o que Membrana ensinou. É o que ele ensinou. Senhor, é verdade. Teríamos que ser completamente cegos para não enxergar essa mesma coisa operando do começo ao fim das eras. Tem que ser cego para não ver esse espírito nicolaíta nos grupos da mensagem. Tem que ser cego. A pessoa tem que ser completamente cego para não perceber que esses pastores são nicolaítas, são cegos, guiando o povo para a morte. Tem que ser completamente cego para não perceber isso. Senhor, é verdade. Está pior, agora está pior do que todas as eras. O que foi isso? Foi organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um espírito. São todos batizados em um corpo. E cada um deve ser movido pelo Espírito Santo. E cada um deve participar da adoração de Deus. Mas os homens queriam
a preeminência. Eles queriam o quê? A preeminência. Foi por isso que eles fizeram esse sacerdócio deles, né? Essa ordem. Por quê? Porque eles queriam ser os maiorais ali, né? E o pastor não é o maior, ele é o servo de todos. Ao contrário, o pastor é o servo, está ali para servir, né? Mas eles não, eles queriam preeminência, queriam, né, usar isso, né? Por isso que eles roubaram o dízimo, porque a coisa é dinheiro, né? Eles querem a preeminência, quer ter dinheiro, uma vida social mais elevada, uma fartura material. É isso que você vê esses homens, né? Você olha assim e vê a coisa carnal que está no meio deles. Tem que ser cego para não ver esse espírito que está nas denominações tradicionais e contemporâneas, que são os grupos da mensagem. Amém, Senhor. Tem que ser cego para não ver esse espírito nicolaíta. Portanto, eles assumiram o controle e bispos tornaram-se arcebispos. E com títulos impotentes, eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles levaram o povo a obedecê-los até que chegou, né, levou o povo a obedecer. Você não tem que obedecer o homem, obedecer a palavra. Quando ele fala obedecer vossos pastores, que vocês ensinaram a palavra, com a palavra na frente, você vê isso? Sempre a palavra na frente. E é a palavra que vocês têm que obedecer. Amém, Senhor. E você vai lá em Éfeso, os efesianos tinham uns homens que falavam também que era o apóstolo. Somos apóstolos aqui de Éfeso. Somos apóstolos aqui, né, dessa região de Éfeso, de tal lugar. Assim. Você é apóstolo? Eu sou enviado, eu sou aqui o anjo do Brasil. Você é o anjo do Brasil. Você é o anjo do Brasil. Você é o servo do Brasil. Deus me ungiu, me mandou, sou ungido por Deus. E todos que falarem contra esse ministério irão para o inferno. Irão para o inferno. O que foi que eles fizeram? Eles examinaram o ensinamento deles. Não foi a vida. A vida podia estar bonita, santa. Eles não foram por aí. Eles foram pela palavra. Examinaram a palavra e viram que eles não estavam falando o mesmo que o mensageiro da era falou, Paulo falou. Amém, Senhor. Então eles viram que aquele homem era mentiroso. E se você pôr esses homens, julgar esses homens, o ensinamento desses homens, como ela fala, não é nós que julgamos, é a palavra quem julga. Os Efésios também, né? Foi a palavra que julgou. Ele viu na palavra ali que eles não estavam com o verdadeiro ouro. Eles não passaram no teste. Amém. Né? E a palavra quem julga. Se você colocar todos esses pastores aí, todos esses grupos aí na palavra, você vai ver que não é a mensagem que estão ensinando, eles estão aumentando, diminuindo a palavra. Dos tais afasta-te. Eles vêm com aparência e piedade, mas nega o poder dela. Dos tais afasta-te, diz a Bíblia Sagrada. Até que chegou o tempo em que sua maneira de adorar de modo algum se assemelhava aos dias primitivos, após o Pentecostes. Essas obras foram o princípio da sucessão apostólica. A partir da sucessão apostólica foi um passo rápido e fácil para a filiação à igreja, como um meio de acesso à graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. O anticristo. E é isso que está acontecendo hoje, né? O anticristo está predominando sobre a igreja. Também aqui no Mensagem das Eras, 171 também, 171, o Mamãe também nos fala do Nicolaitismo, 171. Mas antes de lermos aqui, talvez não vai dar tempo de ler, eu vou só citar para vocês então, né? A era da igreja de Pérgamo, 171. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra Nicolaíta vem de duas palavras gregas, Nikal, que significa conquistar, e Lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Agora, por que isso é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. Mentalidade política. Senhor. Não é isso que está nos grupos hoje? Política, não vê outra coisa. Política, verdade, né? Pura política, querendo agradar as pessoas, né? Não prega sobre a terceira puxada, não prega sobre o sétimo selo, não fala sobre aquilo. Né? Por quê? Porque não quer dividir, não quer perder membros, quer ter mais dinheiro, mais posição, né? Está ao lado de pessoas mais graduadas, mais ricas, de igrejas maiores. Né? Só politicagem que a gente vê no meio desses grupos. Né?
É, Senhor, é verdade. Mas por quê? Isso já começa na base, né, irmãos? Que é a imposição de mãos, não é mesmo? Achando que isso transforma o homem em pastor. Isso começa por ali. A pessoa acha que é um pastor e fica ali, né, querendo agradar o homem ali, para o homem poder transformar ele em pastor. Sendo que a Bíblia fala que é Deus que chama o homem a ministro, é Deus que faz o homem seu ministro, não é outro homem, nem posição de mão. É, Na mensagem a ordenação para ministro, não vai falar isso, né? Eu poderia impor minhas mãos sobre o irmão o dia todo. é, Senhor, é verdade. Mas isso não iria transformar ele em ministro. Mas se Deus chamar ele, ninguém precisa dizer mais nada. Amém, Senhor, é Na verdade. mensagem O Poder da Decisão, 78, Mombrano nos fala. Agora observe, era para todos que fossem sacerdotes no Velho Testamento, todo aquele Novo Testamento que se torna um cristão, nascido de novo, se torna um sacerdote para Deus. Então, no Novo Testamento, cada cristão é um sacerdote. Amém, Senhor. Não existe uma ala, um grupo de sacerdotes, mas todos são sacerdotes. É o que está também aqui na Bíblia Sagrada, 1 Pedro 2, versículo 5 em diante. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós o que credes é precioso, mas para os rebeldes, a pedra dos edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O versículo 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, Amém. que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então a igreja toda é o sacerdócio de Deus. Como está também em Apocalipse 1, versículo 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, Amém. seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdote. Reis e sacerdote. Você vê que bênção, Amém. né? Nos fez reis e sacerdote. Também Apocalipse também nos fala também aqui, Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosses morto e com teu sangue nos compraste para Deus e de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então Cristo nos fez reis e sacerdote. Né? Você acha que é pouca coisa? Você é rei e sacerdote. Rei, você é um rei. Você já Amém, você fala assim, Senhor. mas eu domino sobre o quê? Sobre os demônios, né? Sobre a carne, sobre o mundo. Você é um rei. Amém. E um dia você vai reinar sobre essa terra. Reinar sobre a terra. Você acha que você é pouca coisa? Você acha que é desprivilegiado, é ninguém, né? As pessoas são tudo lá fora, você não é nada. É que você não teve ainda a revelação do que você é. Senhor, Do que você é. Porque antes daqueles heróis de Davi reinarem, eles foram com Davi, lembra da história? Davi era um perseguido, era um fugitivo ali, o rei queria matar ele. Ele vivia nas cavernas ali, todas as pessoas ali os rejeitados foram atrás dele, ficaram com ele ali, sofrendo com Davi. Até o dia que Davi se tornou rei. Quando Davi se tornou rei, ele colocou todas as pessoas lá também como governantes do reino dele.
E hoje é a mesma coisa, hoje nós somos fugitivos, nós estamos com esse fugitivo, né? Com esse Jesus fugitivo, ninguém quer a palavra, Jesus é a palavra. Você era o verbo está com Deus, o verbo era Deus, ninguém quer a palavra. Senhor. Então você é rejeitado nesse mundo hoje, né? É perseguido, mas um dia quando Cristo for ungido rei, né, vier como rei, Senhor. então você será também rei sobre a terra, fisicamente. Hoje você é um rei espiritual, você já é rei, na parte espiritual. Mas naquele dia você vai ser um rei realmente literal ali na terra, reinando sobre o mundo, sobre a terra, sobre o mundo todo. Olha que bênção que Deus deu para nós. Nós que não somos nada, somos uma miséria total, indignos, pecadores. Pecador, você olha para você e vê que você não é digno de nada, não precisa do inferno. Mas Cristo veio e te deu tudo isso de graça. Amém. Né? Favor imerecido, deu isso para você assim de graça. Você é um miserável, um pecador, eu sou um pecador, né? Digno de morte, né? Digno de morte. Mas pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Do mesmo modo que as obras não te salvam, ela também não te condena, não faz você se perder. Né? Não faz você se perder. Porque pela graça, tudo foi feito por nós, foi feito na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço. Amém. Todo aquele no Novo Testamento que se torna um cristão, nascido de novo, se torna um sacerdote para Deus. E nós somos reis sacerdotes. A função do sacerdote é fazer sacrifício. E nós damos a Deus o sacrifício de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Você pode dizer, eu não sinto vontade. Não sinto vontade de louvar a Deus hoje. Louve de todas as maneiras. Você não está com vontade de louvar a Deus? Não importa, louve de todas as maneiras, porque você é um sacerdote, é para oferecer sacrifício, aquilo que é difícil fazer, você não está com vontade, mas você tem que louvar a Deus. Amém. Louve de todas as maneiras, é um sacrifício, aleluia. Você diz, eu me sinto tão cansado hoje. O diabo vai dizer isso para você até que ele te leve para o inferno. O diabo vai querer dizer para você que você não é eleito, está cansado, não louve a Deus, não glorifique o nome do Senhor. Isso é muito feio, as pessoas estão olhando para você e vão rir da sua cara. O diabo, o trabalho dele é falar isso no seu ouvido o tempo todo, que você é um atrasado, que você é um idiota. Né? Você escolheu o caminho mais errado do mundo, o diabo vai falar isso para você o tempo todo. Né? Senhor. Mas você tem que fazer igual Paulo falou, nos últimos dias de Paulo, ele falou o quê? Combati o bom combate. Todo mundo contra mim, mas não importa, né? Eu combati o bom combate, o mundo todo falando que eu estava errado, que eu era louco, Noé também, né? Você é louco, Noé, fala que tem água lá em cima, já for lá em cima, não tem nuvem nenhuma no céu, não tem nada. É um vapor que sobe da terra e agou a terra. Você fala que tem água, você é um doido, retardado. Mas não adiantava, ele tinha revelação e continuou naquela batalha dele. E quando ele foi fazer a arca, então, foi fazer a pior madeira, ele tinha madeira de golfe, olha só, era uma esponja, se vier chuva, mesmo não é? A primeira coisa que vai afundar vai ser a sua arca, rapaz. Sua arca, a primeira coisa que vai afundar vai ser a sua arca. Não importa, Deus me revelou isso, fazer de madeira de golfe, e foi, trabalhou durante tantos anos lá, né? Eu estou falando, constrói com uma outra madeira, madeira mais forte, larga essa madeira então, já que você vai fazer isso, faça direito. Não, Deus mandou fazer assim. Amém. Madeira de golfe. E assim que Deus faz, eles pegam às vezes a pior pessoa, a pessoa que era bêbado, que era adúltera, pessoas que, ladrões, não era nada. Mas ele vai fazer isso, a igreja, com esse negócio, com esse material, com esse pior material que existe na terra, a pessoa não tem qualificação nenhuma. Mas aí então Deus pegou, fez o quê? Tira betume daquela árvore. Foi lá, arrancou aquela cola da árvore e colocou depois de pronto, aí tá coisa, depois de pronto, demora muitos anos, né? Depois de pronto, foi lá, pegou aquilo lá e bateu naquela árvore, arrancou a árvore, bateu nela e tirou aquela seiva ali, né? E betumou a arca por dentro e por fora. É isso que nós precisamos, betume de Deus, Espírito Santo por dentro e por fora. Amém. Para ficar forte. E depois que estava betumado, nem um prego mais passava ali naquela arca. Tão forte ficou. E Deus também pegou Jesus e bateu Jesus na cruz, né? Por os seus pecados e meus pecados. Bateu, Jesus sofreu ali, bateram Jesus, bateram por causa do seu pecado. O meu pagou todos os pecados ali naquele corpo dele e lançou a nossa culpa para o mar do esquecimento. Né? Não há mais culpa em você. E Amém. Dele saiu o Espírito Santo para encher você, fazer você ficar forte, resistente. Recebereis poder do céu quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ei testemunha.
Ser-me-eis testemunha. O diabo vai dizer isso para você, até que ele te leve para o inferno. Isso é certo, você está suposto a fazer um sacrifício espiritual, fruto de nossos lábios, dando louvores ao nome dele, sacerdotes e reis para Deus. A Bíblia diz que nós somos, ele nos fez reis e sacerdote, nos fez reis e sacerdote. Também na mensagem, o Messias, ele é o Messias, né? 23, ele é o Messias, 23, né? Essa semana a Beth conheceu o Messias, que ia lá no lugar que nós íamos também antigamente. Eu lembro dele muito vagamente, né? O Messias, irmão do Abraão. Ele mandou cumprimento para mim e eu tento lembrar dele, mas está tão longe. 23, mas também faz muitos anos, já uns 20 anos, acho, hein? 23. Agora, isso é verdade, Deus chamou os Messias, Deus nos chamou, e nos tornamos reis e sacerdotes para Deus. Amém. Como Jesus foi o sumo sacerdote de Deus, nós somos um sacerdote menor. Jesus foi Deus em plenitude, habitando nele para brilhar e expressão de Deus ao mundo, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo a si. E assim como Deus estava em Cristo reconciliando o mundo a si, Deus entra em sua igreja e unge para si alguns pequenos messias. Ó que coisa, viu você? As mesmas coisas que ele fez estão em sua igreja, o mesmo poder que ele tinha está em sua igreja. E sua igreja se torna seu domínio, e ele é rei sobre esse domínio, e somos reis e sacerdotes oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos dos nossos lábios, dando louvores a seu nome, amém? Olha que coisa, aí está, pequenos messias, pequenos messias, pequenos ungidos, ungido do quê? Do principal, ungido do grande, né? Amém. Pequenos messias. Então você viu então que esse povo está enganando, gente. Não existe um grupo de sacerdote, né? Uma ordem sacerdotal no meio da igreja. Toda a igreja é sacerdote. Esse pastor está enganando o povo, né? Levando o povo para o abismo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Sai do meio dele, povo meu. Saia antes é tarde demais. Saia. Né? Senão você vai receber a mesma praga que vier sobre a prostituta. As filhas receberão a mesma praga. Né? Sai do meio dela, separa-te. Redenção em plenitude e regozijo, 124. Né? Para terminar, 124. Observe, aqueles homens eram conservados cheios. Ele disse, agora vejam, quando vocês entrarem na terra e seus filhos começarem a inquirir sobre isso, disse, cada sacerdote agora que entra para o sacerdócio, depois dele ter tido a permissão de entrar no lugar santo e assim por diante, e ordenado um sacerdote, então ele tinha direito de entrar e tomar um bocado do maná original, que caiu no princípio. O primeiro que caía, eles o apanhavam e colocavam em um homer, uma panela dourada, né? Uma panela dourada. E o guardavam, e era reservado só para o sacerdócio. Então aquele maná lá, que caiu no deserto, eles pegaram aquele maná e colocaram numa panela dourada, e deixaram lá num lugarzinho lá. Ficou lá. E o tempo passou e nunca estragava aquilo lá, porque estava na presença de Deus, onde ficava a arca do concerto, né? Então aquilo, aí o sacerdote, quando virava o sacerdote, ia lá e pegava uma mão cheia de carne e comia aquilo lá. Que maravilha. Você, tá vendo aqui, gente, como é que todos nós somos sacerdote? Agora você diz, irmão Brana, que tipo isso tem hoje? Qual tipo disso? Ora, nós somos o sacerdócio, nós somos o sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, fazendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos dos seus lábios, dando graças ao seu nome, amém. Aí está agora, então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo estava caindo nosso maná, a palavra de Deus.
É por isso que você tem abandonado todos esses grupos, por causa do quê? Porque você quer o maná verdadeiro, a mensagem real, verdadeira, que está ali dentro, só para ser sacerdote. Você não aceita esses grupos de maneira nenhuma, porque esses grupos são denominações, se tornaram denominações, e você escapou disso, você saiu disso, você é sacerdote, gente. Cada um, irmã, irmão, vocês são sacerdote real. Agora, cada sacerdote lá no passado, sobre o Velho Testamento, quando eles vinham ser sacerdote, eles sabiam que receberiam um bocado do maná original. Não algo manufaturado, feito pelo homem que perecia com aquilo, mas eles iam receber um tanto do original. É isso que nós queremos, original. E para isso tem que ser sacerdote, entrar no lugar santo do santo, véu adentro e comer dessa revelação, dessa palavra, desse maná que cai do céu. Amém, isso é verdade. Bem no dia de Pentecostes, quando nosso maná começou a cair, o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso. Eles que havia um grupo de pessoas indignas, 120 no cenáculo, portas fechadas, janelas abaixadas, sentados lá atrás, né? E assim por diante. E agora, para terminar, né? Para terminar, Hebreus 5, né? Hebreus 5, gente, é o versículo que eles gostam de interpretar para dizer que eles são sacerdotes. Mas se você ler aqui Hebreus 5, você vai ver que está falando de sumo sacerdote e de Jesus, rei. Olha para você ver aqui. Né? Não sacerdote no Novo Testamento. No Novo Testamento não existe sacerdote. Aqui existem pastores, doutores, não são sacerdotes. Só tem um sumo sacerdote. Eu não sei toda a igreja toda é sacerdote, mas não um grupo. Você entende isso? Né? 5. Porque todo sumo sacerdote, olha só, sumo sacerdote, não está falando de sacerdote comum, mas de sumo, aquele que entrava, que era o maioral entre eles. Não é sacerdote comum, mas é o sumo sacerdote, falando de Jesus Cristo aqui, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons sacrifícios pelos pecados, e possa padecer eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão foi. Está falando do sacerdote do Velho Testamento. Porque no Novo não tem, gente. No Novo é toda a igreja. Toda a igreja é sacerdote. Não existe um grupo, né? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz, em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, Cristo é o sumo sacerdote, né? Cristo é o sumo sacerdote, está falando dele, está falando eles falam, não, está ali, está em Hebreus 5, fala de mim lá, eles falam isso, gente, torce a palavra, torce a mensagem, torce tudo, para poder ter essa posição maior na igreja. Mentira, porque na igreja, no Novo Testamento, toda a igreja é sacerdote, não existe uma ala especial ali, não. Todos nós somos iguais, ninguém é maior que ninguém. Só Jesus é maior no nosso meio. Amém, Senhor. Então, gente, escape desses grupos por sua vida. Eles são denominações, né, estão matando as pessoas com esse nicolaítismo, com essa coisa de sacerdócio. Né, isso é falso, é do diabo. No Novo Testamento não existe, toda a igreja é sacerdote. Queria saber cada um de vocês. Irmão Leonildo, você ora, por favor, finalizando aqui o culto. Amém, Senhor. Pai Celestial, Deus, bendito eternamente, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que temos estado, Senhor. Mas, nesse momento, Senhor, na tua presença, Pai Celestial, rogamos que tu venha, Senhor, continuar estando, Senhor, claramente, a igreja eleita, não se encontra cada um deles, ó Pai. Rogamos tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, ó Pai Celestial. No findar, Senhor, desta noite, Senhor, que tu venha ser conosco, estar conosco, Senhor, no decorrer dos próximos dias. Se tu nos permitires, ó Pai, que ainda estarmos como testemunhas, né, Senhor, daquilo que foi a tua manifestação, feita literal, Senhor, daquilo que é a tua voz, a tua mensagem, Senhor, para nos guiar, nos dirigir. Em nome do nosso Senhor Jesus, de nós, oramos. Amém. Amém. Sim. Então,